Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências de forma virtual, tá certo? Nós vamos começar a nossa aula hoje com a correção da atividade da aula anterior. A atividade era da página 86 e 87, questões de 1 a 7. Preste bastante atenção para acompanhar a correção de vocês, tá bom? A primeira questão diz assim: pinte os quadros com a mesma cor da resposta correspondente. Então, você tem volume de vermelho, força da gravidade de verde e massa de azul. Então, você iria pintar com os lápis nas cores correspondentes. Faz com que todos os corpos se equilibrem e permaneçam presos à terra. Isso é a força da gravidade. Então, você deveria pintar aí com lápis verde. É a quantidade de matéria de um corpo. Isso é a massa. Então, vocês deveriam pintar de azul. É a medida do espaço ocupado pela matéria, então é o volume, você deveria pintar de vermelho, certo? Segundo, observe ao seu redor e escreva o nome de objetos que têm as características a seguir. Divisibilidade. Pode ser uma folha de papel, pode ser dividida em pedaços pequenos, uma barra de chocolate, certo? Um copo de vidro que pode quebrar em pedaços pequenos, não é isso? Elasticidade. Pode ser um elástico, pode ser aquele cocôzinho do cabelo, a xuxinha. Resistência, pode ser o ferro, que é bastante resistente, certo? Terceira questão. Classifique as imagens de acordo com as propriedades gerais da matéria. Então, na primeira, você tem papel picado. Então, essa propriedade aí é a divisibilidade. Na segunda, você tem vergalhões de ferro. Então, é a resistência. E na terceira imagem, você tem vários elásticos. Então, é a elasticidade. Quarta questão. Ao colocar duas pedras de gelo em um copo, Júlia percebeu que a água que tinha dentro esborrou. Qual a propriedade da matéria? Explica o que acontece. Justifique sua resposta. Então, essa propriedade aí é a impenetrabilidade, que ela diz o seguinte: essa propriedade mostra que dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, a água é um corpo e está preenchendo todo o espaço do copo. Quando ela colocou as pedrinhas de gelo, que é outro corpo, então a água transbordou, porque os dois corpos não podem ficar no mesmo lugar, ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, certo? Quinta questão. Leia com atenção as afirmativas e indique quais propriedades específicas da matéria estão sendo empregadas. Letra A, formação da água. Aí você vai colocar propriedade química. Letra B, quando sentimos o aroma de um perfume. Aí é a propriedade organoléptica, porque está mexendo com os nossos sentidos, no caso com o olfato. Sexta questão, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando propriedades e capacidades de alguns materiais. 1. Flexibilidade. Ocorre quando o material pode dobrar sem se quebrar. 2. Dureza. Alguns materiais são bastante duros, é o caso do diamante. 3. Magnetismo. É a propriedade pela qual alguns materiais ímãs atraem metais como ferro e ligas metálicas como aço. 4. Condutibilidade. É a capacidade de conduzir calor e ou eletricidade. Então, a ordem fica 3, de cima para baixo, 3, 4, 1 e 2. Sétima questão. Complete as frases sobre propriedades específicas da matéria. Letra A. Devido à flexibilidade, o material pode dobrar sem se quebrar. B. Magnetismo é a propriedade pela qual alguns materiais atraem metais. Letra C. A capacidade de conduzir calor ou eletricidade chamamos de condutibilidade. Certo, pessoal? Então, nós terminamos aqui a nossa correção e vamos iniciar agora o assunto da nossa próxima aula. A gente vai falar sobre misturas e combinações. Misturas a gente vê muito no nosso dia a dia. Com certeza vocês já devem ter presenciado a mãe de vocês fazendo um bolo. Então, para fazer um bolo, a gente precisa misturar os ingredientes, né? Farinha de trigo, ovo, manteiga, certo? E aí, colocar no forno para assar, certo? Então, a gente vê essas misturas no dia a dia. As misturas também, elas são realizadas em laboratórios pelos profissionais das áreas, como os químicos, os biólogos, os biomédicos, certo? Então, as misturas, elas são muito importantes para o nosso dia a dia e para todas as outras funções do nosso dia a dia. Quando a gente fala em mistura em química, a gente diz que a mistura em química é a união de duas ou mais substâncias sem alteração daquelas propriedades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina você pega água e açúcar, aí você mistura. Vai ficar uma água doce, adocicada.
mas você vai continuar tendo a água e você vai continuar tendo o açúcar, né? Isso mesmo, eles estando unidos, mas você pode separar. Por exemplo, água e sal. Vai ficar água salgada, mas se você colocar essa água para ferver ou deixar ela evaporar, a água vai passar do estado líquido para o gasoso e vai se transformar toda em vapor. E o sal vai ficar no fundo do recipiente. Então, de novo, você tem a água e tem o sal separados. Então, isso é uma mistura. A união de duas ou mais substâncias sem alteração dessas substâncias. Então, quando eu misturo água e sal, eu continuo tendo água e sal. Já as combinações, elas são a união de duas ou mais substâncias, mas que alteram essas substâncias, certo? Elas são alteradas. Como exemplo de combinação, nós vamos ter a formação da água, certo? Que a água ela é formada a partir do momento que as moléculas de hidrogênio se juntam com as moléculas de oxigênio. Aí tem a fórmula da água, que é H2O, e aí a gente passa a ter água, que nem é mais hidrogênio, nem mais oxigênio, são os dois juntos, então isso é uma combinação. E também a formação do sal. O sal é formado por átomos de cloro com átomos de sódio, que vão se unir e vão ter propriedades diferentes, certo? Características diferentes. Então, só repassando. As misturas são a união de duas ou mais substâncias, mas sem alteração das propriedades, das características dessas substâncias. Já nas combinações, eu tenho a união de duas ou mais substâncias e alteração das características, das propriedades dessas substâncias, tá certo? Voltando a falar de misturas, as misturas, elas são classificadas em dois tipos fundamentais. Eu tenho misturas homogêneas e tenho as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas que têm uma só fase, na qual as substâncias se misturam tão bem que eu não consigo distinguir uma das outras. E fase em química, para vocês terem ideia, em ciências, é o que a gente vê. Então, quando eu falo que as misturas homogêneas têm uma só fase, é que quando eu olho para aquela mistura, eu só vejo uma coisa só. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês de uma mistura homogênea, bem simples, que vocês podem até fazer em casa. Ó, aqui nesse copo, eu vou colocar um pouco de água, certo? E vou adicionar um pouco de sal. Não bota muito não, que se botar muito vai ficar super saturado. Só um pouquinho de sal. E aí eu vou mexer bem, certo? Aí, no início, vocês ainda estão vendo um pouquinho de cristais de sal. É assim mesmo, é o sal sendo dissolvido na água, leva um tempinho, tá certo? Mas vocês podem ver que com um tempinho depois, esse aqui que tá no fundo, vocês, se fizerem em casa, vocês vão ver que com o passar do tempo ele se desmancha todinho, tá bom? É porque leva um tempo para dissolver. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Aqui eu misturei água e sal. Duas substâncias, água e sal. Que ao misturar, elas se misturaram tão bem que elas apresentam uma só fase. Quando você olha para esse copo, você só vê como se fosse, você imagina que é só água. É tanto que se você não provar, você não vai saber que tem sal, não é isso? Então, isso é um exemplo de mistura homogênea, tá certo? Então, misturas onde apresentam uma só fase. E fase é o que eu vejo. Então, eu só vejo uma coisa só, então tem só uma fase, mistura homogênea. Agora, nós vamos falar das misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas vão ser aquelas que vão ter duas ou mais fases. Ou seja, nas misturas heterogêneas, as substâncias não se misturam tão bem. E aí, por não se misturar tão bem, elas acabam ficando separadas. E aí, como eu disse para vocês, fase é o que a gente vê. Então, se eu digo que elas vão ter duas ou mais fases, é porque eu vou conseguir, ao olhar para a mistura, eu vou conseguir ver duas coisas diferenciadas, tá certo?